Olá, amigos! Em 1991, o líder russo Boris Yeltsin era o detentor de fato do poder soviético. E Mikhail Gorbachev era então o chefe de Estado nominal para remover Gorbachev e a estrada principal para assumir o governo. A única saída de Boris Yeltsin é revogar o Tratado de Estabelecimento da União Soviética em 1922. Consequentemente, os países aliados se tornarão independentes, incluindo a Ucrânia, um país especial que Yeltsin deseja unificar com a Rússia. A Ucrânia é muito importante, já foi um grande fornecedor de agricultura, matérias-primas e equipamentos industriais pesados para a União Soviética. Portanto, a Rússia realmente quer que a Ucrânia fique. No entanto, o novo presidente da Ucrânia, Kravchuk, acompanhou o povo, rejeitou a proposta de Yeltsin e tornou-se um país independente. Não apenas recusou a oferta da Ucrânia, mas também se opôs a algumas das políticas da Rússia. Por exemplo, a Rússia quer manter um exército unificado entre 15 países recém-independentes, mas a Ucrânia insiste em dividir cada país. Além disso, a Ucrânia, junto com a Bielorrússia e o Cazaquistão, também herdou em seu território armas nucleares da União Soviética. O mundo de repente cresceu mais 3 potências de armas nucleares. Em que a Ucrânia tem o terceiro maior número, atrás apenas da Rússia e dos Estados Unidos. E, no entanto, a Ucrânia também está competindo pela propriedade da Península da Crimeia e da base da frota do Mar Negro na cidade portuária de Sebastopol. Muito ousados, mas eles têm motivos para exigir isso. A Península da Crimeia era controlada pela União Soviética da Rússia para a Ucrânia em 1954. Naquela época, a transferência era frequentemente chamada de presente. Mas na verdade ajuda na conveniência administrativa porque Crimes está anexado ao território da Ucrânia. No entanto, os russos não cederam facilmente. Porque nas mentes dos líderes e das pessoas, a Ucrânia faz parte da Rússia. E não apenas na Península de Crimes. Então, dada a independência, não peça, é o que os russos pensam. Historicamente, a capital Kiev e a maior parte de seu território oriental faziam parte da Rússia. A partir de 1667, as áreas a oeste do rio Dnipro foram adquiridas da Polônia no final do século XVIII. É por isso que a Ucrânia é considerada parte da Rússia. Acontece que os ucranianos têm sua própria identidade nacional, apesar dos anos de governo imperial russo e dos esforços para aboli-los. Voltando à questão da Península da Crimeia e da frota do Mar Negro, a Rússia e a Ucrânia vêm discutindo a respeito da propriedade há muitos anos após o colapso da União Soviética. A razão pela qual a Rússia não derrota seu irmão mais novo de cara é porque ele possui muitas armas nucleares. É uma ameaça potencial não apenas para a Rússia, mas também para os Estados Unidos, que temem que a Ucrânia não controle suas armas nucleares. Portanto, os dois gigantes deram as mãos para forçar a Ucrânia a entregar as armas nucleares à Rússia. A Ucrânia não teve escolha a não ser se render em 1995. Em troca, a Ucrânia recebeu a promessa de respeitar a soberania da Rússia. Juntamente com os compromissos britânicos e americanos de se abster de ameaças ou uso da força contra a independência da Ucrânia. Em 1997, os dois lados finalmente chegaram a um acordo, no qual a Rússia possuía 80% dos navios da frota do Mar Negro, junto com um aluguel parcial de 20 anos. O acordo também compromete a Rússia a respeitar a soberania da Ucrânia, incluindo a Península da Crimeia, e a não interferir nos assuntos internos da Ucrânia. Tudo parece bem. Anos depois, os assuntos internos da Ucrânia começaram a se dividir. A oposição quer jogar com a União Europeia e é pró-Ocidente, e do outro lado é o governo que é pró-Rússia. Em 2013, a oposição fez com que as pessoas saíssem às ruas para protestar porque o governo havia adiado a assinatura de um acordo de cooperação e livre comércio com a UE. Ao mesmo tempo, eles travaram uma revolução que derrubou o presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych. Frustrada com a perda de um aliado, a Rússia enviou tropas para ocupar a Península da Crimeia. A península é muito importante para a Rússia, pois ali opera a frota do Mar Negro. Eles têm a tarefa de proteger os portos marítimos e preservar os interesses russos no Mar Negro. Caso contrário, haverá disputas com o novo governo pró-Ocidente da Ucrânia. Isso é chamado de ação preventiva, embora viole o direito internacional e a soberania da Ucrânia. Para legalizá-lo, a Rússia realizou um referendo na Península da Crimeia. Como resultado,
96% dos eleitores votaram a favor da separação da Península da Crimeia da Ucrânia e do ingresso na Rússia. Na verdade, o povo já entendia a situação naquela época, então era melhor apoiar do que chafurdar na guerra. Ao mesmo tempo, nas regiões de Donetsk e Luz, no leste da Ucrânia, os apoiadores do antigo governo pró-Rússia se levantaram. Eles capturaram prefeituras, ganharam o controle de importantes ligações de transporte e passagens de fronteira com a Rússia. Eles proclamaram a criação das repúblicas populares de Donetsk e Luz com assistência militar da Rússia. O grupo rebelde ganhou uma vantagem esmagadora no início da guerra. Mas então, a Rússia teve que enfrentar pressão internacional, recebendo continuamente mais sanções das escrituras dos Estados Unidos e da UE. Portanto, a Rússia não pode enviar tropas diretamente para lutar com os rebeldes, mas deve ficar atrás para apoiá-los. Assim mesmo, 8 anos se passaram, a guerra civil ainda está ocorrendo silenciosamente na Ucrânia e não tem fim. Cerca de 13.000 pessoas foram mortas. Um cessar-fogo foi emitido várias vezes, mas os combates continuaram. O vídeo termina aqui, obrigado por assistir a tudo, olá e nos vemos novamente.